talvez você já tenha ouvido falar que muito do que nós somos é reflexo do que nós vivemos na nossa infância. E muita gente não dá importância para isso, mas faz total sentido. Total sentido. Muito do que nós somos, aliás, muito mesmo, começou lá atrás, na nossa infância. Porque quando nós nascemos, as primeiras pessoas com quem nós nos relacionamos são os nossos pais. Nós não conhecemos ninguém, nós não sabemos de nada. A primeira vez que você escuta uma voz, provavelmente é a voz dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, das pessoas que estão ali mais próximos, dos avós. Então, ali começa a nossa história. E nós somos um livro em branco. E as primeiras páginas são escritas por essas pessoas. Então, elas nos ensinam o que é a vida, como as coisas funcionam. Elas é que nos transmitem os sentimentos, as emoções, as reações. Então, ali quando nós somos pequenos, nós somos como esponjinhas, absorvendo todas essas informações. E dependendo da informação que nos é passada, isso pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal. E pode trazer consequências terríveis para a vida. E eu sou a prova viva disso, né? Eu tive experiências muito ruins na minha infância. E talvez, se não aconteceu com você, talvez você conheça pessoas que tenham passado por experiências traumáticas na infância com os pais. E por que eu estou dizendo isso? Quando a relação é de amor, é de afeto, a criança cresce se sentindo segura, se sentindo protegida, se sentindo valorizada. Então ela já absorve coisas boas, sentimentos bons. Já ao contrário, quando a criança é rejeitada, quando ela apanha muito, quando ela não é ouvida, quando ela é deixada num canto como uma coisa qualquer, quando ela não recebe um elogio. A criança que vive uma relação saudável, uma relação de amor e de apoio e de proteção mesmo, que ela se sente protegida, ela começa a desenvolver uma autoestima. Ela também começa a se sentir confiante. Ela começa a perceber as capacidades dela. O entorno faz total diferença. O ambiente que a gente convive faz total diferença. Mas o que acontece com a criança que ela não recebe nada disso durante a infância? Uma criança que é só alimentada. Alimenta, dá o alimento, dá a roupa, dá, né? Ali o básico que ela precisa, e ela é vista como uma despesa ou como um estorno, ou muitas vezes parece que nem está ali. Ela não sente o toque do pai, da mãe, o abraço, o afeto, o carinho. Muitas vezes tem criança que é tão negligenciada que nem bronca ela leva. Sabia? Tem criança que é deixada de lado. Já outras sofrem a violência. Além dessa negligência, ainda existe a violência. E esta é a negligência afetiva. É quando os pais falham. E falham mesmo em atender às necessidades emocionais dos filhos. E aqui eu não estou falando de pais permissivos que deixam as crianças fazerem tudo. Não se trata disso. Criança, ela pede limites, mas ela pede também amor. Limites com amor. Existe uma frase, não sei se é do Fidel Castro, do Che Guevara, que eu ouvi uma vez, que fala de endurecer sem perder a ternura.
Esse é o equilíbrio do pai, que ele se impõe, ele tem autoridade, mas com amor. O filho não odeia ele por isso. Porque ele cobra, mas ele dá de volta o afeto, a atenção, o carinho, o amor. Então são coisas assim diferentes, sabe? Porque a falta de carinho, a falta de validação, de um elogio, mostra um total desinteresse, como se você não fosse importante. E isso, e sem sombra de dúvida, isso vai causar um efeito lá na frente, na vida adulta, na adolescência. Vai se tornar um adolescente ou muito introspectivo, ou rebelde, ou aquele que busca fora o que não tem dentro. Busca na rua, nos amigos, nos vícios, em grupos em que ele se sinta acolhido e que ele se sinta pertencente. Já que dentro da própria casa, do próprio lar, com os pais, ele não se sente pertencente. Então, a negligência afetiva é algo que tem que ser olhado de forma muito séria. Os pais, eles não podem ser apenas os provedores. Não adianta você ser o pai ou a mãe que enche o seu filho de presente. Ah, eu quero o videogame tal, de última geração, você dá. Ah, eu quero o brinquedo tal, a boneca tal, o celular tal. Não é isso. Não espere preencher um vazio emocional do seu filho com coisas. Essas coisas não vão substituir você. Essas coisas vão se quebrar, vão se perder, amanhã vai ser lançada outra, o seu filho vai querer outra. E você, como não sabe dizer não, ou não sabe dar o afeto, você transforma o afeto em coisas. Ah, isso aqui, eu te amo, olha, eu vou te dar isso aqui. Porque eu te amo, tá? E aí depois o seu filho fica com isso e fica sem você. Porque você está mais ocupado com as suas coisas, você está mais ocupado com os seus amigos, entendeu? Com o happy hour que vai ter com os amigos, né? Ou com as amigas, ou com outras coisas que você queira fazer. E o seu filho vai ficando de lado. E aí vai chegar uma hora que ele vai entender que de você ele só pode conseguir coisas. Ele não vai ter atenção, ele não vai ter amor, ele não vai confiar em você. Ele vai desabafar com os amigos e não vai desabafar com você. E ele vai ficando cada vez mais distante. Existem filhos que acabam sobrecarregando os pais com pedidos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Se você não me der isso é porque você não me ama. Ah, é porque eu quero e você não deixa. Mas foram filhos que não tiveram afeto e não tiveram limites. Porque se confunde muito mimar um filho com educar um filho. Mimar um filho com amar um filho. Quem ama, educa, já dizia o doutor Isamitiba. Então é preciso educar com amor, dar atenção, dar limites, ouvir, fazer com que o seu filho se sinta próximo de você. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Porque o abandono emocional, por mais que você dê casa, comida, roupa da melhor marca, a escola mais cara, se você não der afeto para o seu filho, ele não vai se lembrar disso. Não é isso que vai ficar na memória dele. Vai ficar na memória os momentos em que ele passou com você. Os momentos em que vocês brincaram, que vocês se divertiram, que vocês deram risada até doer a barriga, que você ensinou uma coisa para ele que ele não sabia. Porque esse é o nosso dever como pais. Então a criança negligenciada, ela se torna o adulto infeliz e muitas vezes um adulto problemático.
Senão, nós podemos cair na armadilha de filhos materialistas que acham que os pais têm sempre a obrigação, mesmo depois de adultos, que acham que os pais têm obrigação de continuar fornecendo o que eles querem. Ou aqueles filhos que não querem saber dos pais. Muitas vezes a gente ouve falar: nossa, criei o meu filho, fiz de tudo pelo meu filho. Dei tudo, me matei de trabalhar pelo meu filho. E o meu filho não liga para mim. E realmente isso acontece. Talvez você tenha dado tudo pro seu filho. Mas talvez você não tenha dado o que ele precisava. Talvez você tenha dado o que ele queria. E não o que ele precisava. Que era um pouco do seu tempo. Um pouco do seu carinho. E do seu afeto. Porque você ter um filho e você dar casa, comida, roupa, escola, remédio. Eu, sinceramente, eu fico meio chateada quando eu ouço os pais falando isso. Ah, eu dei tudo pro meu filho, eu trabalhei, eu me matei, ai, que sacrifício, ai, que eu sou a super mãe ou o super pai. Não. Você fez o seu trabalho. Você fez o que deveria ser feito. Você tinha um ser indefeso nas suas mãos, que dependia de você para tudo. Então, eu sou mãe. O que eu fiz e faço pelos meus filhos, eu não fico falando, ah, porque eu fiz isso, eu me matei, eu perdi anos da minha vida me matando para dar tudo do bom e do melhor para os meus filhos. Não, eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o que eu deveria ser feito, a minha missão como mãe. Não foi um favor. Eu não posso jogar esse fardo em cima dos meus filhos. Eu cumpri a minha missão. Era isso mesmo que eu tinha que fazer. Eu fiz o que tinha que ser feito. E quem não fez, e os pais que não fizeram, é que estão errados. Porque tem aquele pai ou aquela mãe muito humilde, que realmente se sacrifica pelos filhos. Mas não veem isso como sacrifício, veem como um gesto de amor. Os nossos filhos são... Eu penso assim, Deus nos deu os nossos filhos, que são filhos dele, para nós cuidarmos, para nós prepararmos eles para a vida. Então esta é a nossa missão. E o pai e a mãe que não faz isso, tá errado. Vai ter contas a acertar com Deus. Eu acredito que você dá amor, afeto e carinho pro seu filho é essencial. Até mais do que você dá presentes e coisas boas. Aí agora uma reflexão. Eu te pergunto, você que é pai, que é mãe, que tem os seus filhos ainda pequenos, qual a memória os seus filhos vão guardar de você? O que eles vão guardar? O que eles vão contar quando eles crescerem? E eles se lembrarem da infância? Como era o pai, como era a mãe, como era o lar, como que ele era tratado? Sabe por que eu falo isso? Porque a gente nunca pode esquecer que a vida, ela continua. O tempo, ele não para. Ele vai. E vai chegar um momento em que o seu filho vai ser um adulto e você será um idoso. E aí, talvez você precise dele, provavelmente precisará. E ele vai olhar para você e vai pensar o quê? Vai se lembrar do quê? Ele vai se lembrar do dia que você ensinou ele a andar de bicicleta, que você andava com ele na pracinha do bairro, ensinando ele a andar de bicicleta, ou empinar pipa, ou que você foi ensinar a sua filha a andar de bicicleta, vocês foram brincar no parque, ou vocês foram nadar, ou vocês na praia.
Ou ele vai se lembrar de você sempre falando assim, ah, peraí, agora não dá, eu tô ocupado. Ah, depois eu vejo. Ah, fala lá com a sua mãe. Ah, agora não dá. Ah, fala lá com o seu pai. Ah, que menino chato, que só fica perguntando. Enquanto você passou horas, alisando o seu carro, deixando o seu carro impecável. Ou você passou horas conversando com as amigas, com a vizinha, ou vendo a novela, ou fazendo qualquer outra coisa, ou no celular, e o seu filho te puxando, mãe, mãe, mãe. As crianças, elas estão descobrindo a vida e elas querem nos mostrar. E nós precisamos dar atenção. Então, é isso. Eu não quero, com isso, dar lição de moral em ninguém. Como eu disse, nós somos seres humanos em busca da evolução. E os nossos filhos fazem parte da nossa evolução. Então, nós temos que olhar para eles com amor, com carinho, com afeto. Porque o filho, quando ele é criado com amor, carinho e afeto, ele sempre vai querer estar perto do pai e da mãe. Mesmo ele longe, ele morando longe, ele vai sentir saudade daquele aconchego. A sua casa vai ser sempre o aconchego para ele. Então, é isso. Não negligencie as suas crianças. Por favor. Dê atenção. Dê carinho. Chame atenção na hora que precisar. Não agrida, não bata. Seja disciplinador, mas sem agressão. Traga eles para perto, mostre que eles podem confiar em você, que você é o porto seguro. Se eles não puderem confiar no pai, na mãe, eles vão confiar em quem? Você é o porto seguro do seu filho. Esse foi meu vídeo de hoje, a minha reflexão, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau!